E aí, moçada, rapaziada, vamos nessa? Vamos lá, trazendo alguns aspectos importantes, né, que a banca aí, né, o Instituto OCP costuma cobrar aí em relação à porcentagem. São detalhezinhos importantes e que às vezes a gente, né, por desconhecimento, acaba perdendo uma questão. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, o que está dizendo? A quinta parte. Então, o que é a quinta parte? É um quinto. Então, a quinta parte da metade, então esse di mais A, esse di na matemática é vezes. Metade é 1/2, então ó, metade é meio. Dá, novamente, é vezes. Décima parte, então 1/10. 1/10. Ok, beleza, certo. E aí quer saber o seguinte, o número, né, que corresponde em porcentagem, ó, desse referido. Qual é a porcentagem aqui quando a gente trabalha isso aqui? Como é multiplicação, o que a gente tem? Multiplica numerador com numerador, 1 vezes 1 vezes 1, continua 1. 5 vezes 2 é 10, vezes 10, quanto? 100. Veja que é 1/100. Esse 1/100 aqui, isso já está representando o quê? Uma parte em um total, né, de 100. Então, se o inteiro foi dividido em 100 partes e está tomando uma parte, o que a gente tem aqui? A gente tem o quê? 1% desse total. 1% desse total. Resposta correta, letra C. Perfeito? Beleza? Ok, mas agora, ó, mais atenção a essa observação aqui agora, a essa questão. Por quê, professor? Nem tudo que parece em porcentagem, né, aí é aquilo que a gente acha que tá abafando. Não, calma, não é assim, né? Ah, professor, tá muito óbvio isso aqui. Se tá muito óbvio, desconfie, porque a chance disso estar errado dentro do conteúdo de porcentagem, essa chance é grande. Por exemplo, professor, 20 elevado ao quadrado não é a mesma coisa que eu multiplicar 20 vezes 20, ou seja, eu tenho 400%. Isso é muito óbvio, isso está errado. Sério, professor, por que está errado? Porque, ó, toda vez que a gente tem que executar uma operação, tá trabalhando nesse símbolo em porcentagem, a gente tem que fazer a transformação. Como assim, professor? Olha só, o que a gente tem aqui? 20%. Então, 20% quer dizer que é 20/100. Então, 20/100. Ô, professor, eu posso simplificar isso aqui tudo, ó, tá elevado ao quadrado. Professor, então quer dizer que eu posso simplificar um zero com zero, e aí eu posso considerar o seguinte, que eu tenho 2 décimos aqui, né? Isso, ó, 2 décimos. E aí elevar esses 2 décimos ao quadrado? Exato, perfeito. 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2 é igual a 4. 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10 é igual a 100. Certo? E esse 4/100, ou seja, 4 partes em um total de 100, isso corresponde a quanto? Isso corresponde a 4%. 4%, ó, letra C, e não 400%. É isso que eu estou falando, né? Então, assim, tá muito óbvio ali. Então, pegou essa relaçãozinha de porcentagem, achou, né, muito óbvio, desconfie, desconfie, né? Ó, ouvido atento, olho aberto, porque a chance de estar errada, desse pensamento estar errado, dessa, né, ideia de achar que está, né, a situação está muito fácil, está muito prático, está errada, essa ideia, né, essa chance é enorme, ok? Beleza? Vamos lá. Da mesma forma, o seguinte, ó, às vezes acontece assim, ó, 60% dividido, né, por 30%. Ah, professor, 60 dividido por 30 é 2, dá 2%. Ou seja, óbvio demais. Então, tá errado. Professor, e como que eu vou fazer isso? Vamos transformar. Quem é 60%? 60/100. Opa, tudo isso dividido por 30%. Quem é 30%? 30/100. O que a gente tem? Divisão de uma fração por outra fração. Como que a gente resolve aqui?
conserva a primeira fração, professor, ó, que é 60 sobre 100, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 100 sobre 30. Ok, beleza. Certo. E aí, 100 com 100, a gente pode simplificar. Ah, professor, ficou 60 dividido por 30. 60 dividido por 30. Mas não é o mesmo 2 que a gente encontrou lá, professor? Veja, a gente encontrou 2%. A gente estava dizendo que era 2%. Isso aqui é 2, só que isso aqui é inteiros, ó. A gente encontrou o quê? 2 inteiros. E a gente tem que transformar isso em porcentagem. Professor, e como que a gente faz para transformar o inteiro em porcentagem? Multiplica isso por 100. Então, veja, ó, aí sim a gente tem o quê? Né? 2%, porque a gente tem que pegar isso e transformar isso, ó, em porcentagem. Por isso que a gente vai multiplicar por 100. E daí, o que que a gente tem? 2 vezes 100 não é 2%, concorda? Né? Como a gente tinha colocado lá no início, 2 vezes 100 é quanto? É 200. Então, veja que a gente tem o quê? 200%. Então, quer dizer que, ó, quando a gente divide 60% dividido em 30%, o que a gente vai fazer? Professor, simplifica, simplifica, só que a gente também simplifica e simplifica o símbolo da porcentagem. E aí, ó, divide normal, 6 por 3 dá 2 e multiplica por 100, porque a gente cortou, a gente tem que devolver essa porcentagem. Quando a gente devolve, fica quanto? 200%. 200%. Perfeito? Beleza? Ok? Fechado, né? Vamos lá. Mais uma curiosidade que a gente, né, aparece aí, né, em questões e que a gente precisa estar atento a essa relação, né, de curiosidade aqui, que é em relação à raiz quadrada. Como assim, professor? O que está dizendo? Raiz quadrada de 49. Professor, raiz quadrada de 49 é 7. 7 vezes 7, 49. Não é isso? Ah, calma, porque não é por essa forma, não é desse aspecto. Isso aqui é muito óbvio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a raiz quadrada de quanto? De 49 sobre 100. 49 sobre 100. Vezes, como a gente está transformando o primeiro, o segundo a gente pode deixar sem transformar, não pode, professor? Pode. Aí, caso eu queira transformar, posso transformar? Pode, só que depois você vai ter que voltar de novo para a porcentagem, ó. Não está todo mundo em porcentagem aqui? Está, professor. Então, pronto. Então, não preciso, como é a multiplicação, se eu transformo a primeira parte, eu estou calculando porcentagem de porcentagem. Eu não preciso transformar a segunda parte. Certo, ok. Raiz quadrada de 49 dá quanto? Ah, professor, dá 7. 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 100, 10. Opa, vezes 50%. Professor, agora aqui eu posso simplificar um zero com zero, não posso? Pode. E o que restou aqui? Restou o seguinte, 7 vezes 5 é quanto? 35, ou seja, 35 o quê? Por cento, 35%. A alternativa correta, letra E. Perfeito? Beleza? É isso aí. Ficar sempre atento, né, a essas relaçõezinhas, nessas observações e esses detalhes, nessas situações que parecem, né, óbvias demais, mas que na verdade, né, pode ser uma pegadinha. Bons estudos!